Com saudade de falar isso, gente. E sim, voltei aqui pro canal do YouTube. Planos aí, né, para 2024, voltar aqui com vocês. E realmente eu passei aí por um tempo, um ano mais de introspecção. Eu também estava trabalhando, então ainda estou, né? Estava trabalhando como educadora social em um centro de convivência, que inclusive pretendo vir aqui comentar um pouco mais com vocês, que é onde eu fiz a minha prática específica. O último vídeo que eu postei aqui no canal foi falando sobre isso. Ui, até esqueci como que respira, não tá gravando, gente, calma aí. Foi falando sobre isso, daí fui chamada para trabalhar lá, né, depois de fazer a prática lá, e gosto muito de trabalhar lá, amo. E lá eu senti muito que eu consigo realizar essa missão, essa coisa que me trouxe aqui pro YouTube, que é falar com as pessoas, compartilhar conhecimento, histórias de vida e tal. Então eu acabei ficando lá, focando um pouco mais, mas ainda tenho essa vontade de compartilhar as coisas, de vir aqui e falar. E aí eu pensei, então nesse ano de 2024 vamos voltar com o canal no YouTube, então vou tentar aí postar para vocês vídeos. Vou tentar uma vez por semana, mas não garanto que eu vou conseguir, então talvez nesse começo umas 2 vezes por mês eu vou tentar me comprometer aí a trazer. Vou me comprometer, não vou tentar. E, enfim, falando de metas para 2024... Ó, o carro do picolé passando ali na rua. Tá um calor, até em Curitiba tá calor, gente. Imagina no resto do Brasil. Será que dá pra eu falar ou será que vai ficar aparecendo só? Olha o cara que tá passando aqui na frente agora. Então, já que estamos nessa vibe de começo de ano, de 2024, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de elaboração de metas para 2024, da gente pensar aí o que a gente quer pra esse ano. E como quem me segue aqui já sabe, quem não me segue ainda não sabe, eu sou estudante de terapia ocupacional, que a gente trabalha justamente com as ocupações das pessoas. Então eu achei que seria muito interessante, com essa minha perspectiva de estudo, né, trazer aqui para vocês um pouco sobre como a gente pode elaborar as nossas metas pensando nas nossas ocupações. Acredito que vai ser de grande valia trazer esse conhecimento para vocês, porque nós, terapeutas ocupacionais, sempre prezamos por um equilíbrio ocupacional, que nem sempre a gente consegue na nossa vida, né? Muitas vezes a gente acaba, às vezes, só focando no trabalho, e daí, depois, né, às vezes algumas pessoas até no começo do ano agora pensam, nossa, no passado eu só foquei no meu trabalho, eu fiquei tão cansada, eu não fiz atividade de lazer, eu não fiquei com a minha família. Então é importante que a gente agora pense em tudo que engloba, né, nossa vida, todas as ocupações que a gente tem, e tente dar atenção, tenha um olhar para essas ocupações, né? Então, conhecendo, a gente consegue fazer isso, e escrevendo também depois, que é uma dica que eu vou dar pra vocês. Então vamos lá! Então, pra gente fazer esse nosso vídeo, eu vou usar como base o estudo que eu fiz na AOTA, a documento que nós, terapeutas ocupacionais, chamamos de AOTA. Na verdade, a AOTA quer dizer Associação Americana de Terapia Ocupacional, né? Em inglês, Association Occupational Therapy, enfim. Em inglês, a gente chama esse documento com esse nome, que é o que criou o documento, né? Mas na verdade o nome é a estrutura da prática da terapia ocupacional, domínio e processo. Um documento que fala sobre qual é o domínio da terapia ocupacional, né? Que são justamente as ocupações, e como é o processo de terapia ocupacional, como a gente realiza a nossa prática. Então acho que é bem interessante eu começar trazendo esse documento logo no começo do ano, porque também eu quero fazer mais vídeos falando sobre a terapia ocupacional. Esse ano eu me formo, meu último ano de faculdade, e eu quero trazer mais sobre a terapia ocupacional para vocês. Eu não acho que eu deva, ser uma profissional formada para vir aqui no YouTube falar, sendo que é uma profissão que não é muito conhecida ainda, que eu gostaria de divulgar, e eu acho que é tão interessante a gente ainda nesse processo estudando, né, a faculdade, vir aqui e compartilhar. Então, quero compartilhar aí com vocês bastante sobre a TO. E, enfim, vamos lá, falando sobre esse documento, né, ele é bem estruturadinho, assim, tem falando sobre quais são as nossas ocupações, que eu vou falar aqui todas com vocês para a gente pensar nas ocupações e no que a gente quer melhorar em cada coisa, começar a fazer, às vezes até, né? E também fala sobre os fatores do cliente, o contexto também, que às vezes é uma coisa que
a gente vem aqui no YouTube e fala e tal sobre você elaborar suas metas, mas em que contexto que você está inserido, né? A gente tem que pensar muito nisso. Uma meta de uma pessoa que é famosa e tal, influencer, vai ser muito difícil para uma pessoa que é uma pessoa que está vivendo a vida comum, né? Como a maioria das pessoas. Então a gente não pode se comparar, a gente sempre tem que olhar para o contexto de cada pessoa. Então isso é um ensinamento muito importante da terapia ocupacional. Eu vou usar como base de 2020, ele ainda não está traduzido para o português, ele está no português de Portugal. O português do Brasil ainda não está traduzido, mas é bem simples da gente entender porque é bem parecido, né? Tem algumas coisas diferentes só. E aí eu vou deixar aqui na descrição também para vocês conhecerem o documento, né? Se vocês não conhecem ainda, se estão pensando em fazer terapia ocupacional, ou até se você não está nesse meio, mas eu acho que é interessante para todo mundo conhecer. Eu até elaborei umas perguntinhas aqui que depois eu vou passar para vocês e mostrei para minha mãe e tal, falei para ela responder e ela achou muito interessante. Eu falei, eu fiz com base, né, no documento da prática do terapeuta ocupacional, e ela que ficou curiosa para conhecer, até mandei para ela. Então eu acho que é interessante as pessoas conhecerem esse documento, né? Claro que isso é a formação do terapeuta ocupacional, né? Para você exercer essa prática, você precisa estar formado. Mas assim vocês já conhecem um pouco mais sobre o que a gente faz, né? Porque muita gente tem dúvida ainda. Inclusive, se vocês ainda têm dúvida, assistam o meu vídeo que é terapia ocupacional, que lá eu explico certinho tudo sobre a terapia ocupacional. A primeira ocupação que a gente tem são as atividades de vida diária, as AVDs, que são as atividades mais simples do nosso cotidiano, que a gente precisa geralmente fazer todos os dias, né? Então, isso inclui vestir-se, alimentar-se, comer, higiene pessoal, tomar banho, vamos ver tudo que tem aqui. Tomar banho, higiene sanitária, vestir, comer e engolir, alimentação, mobilidade funcional, higiene pessoal e cuidados pessoais e até mesmo atividade sexual. Então, essas são coisas simples, né, que a gente geralmente faz todos os dias. Às vezes a gente só vai perceber a dificuldade, às vezes, de exercer alguma dessas atividades quando a gente passa por um processo de doença, por exemplo, que você não consegue tomar um banho sozinho, por exemplo, precisa da ajuda de uma outra pessoa, às vezes até por depressão, algumas pessoas não conseguem, né? Então, é uma meta que, às vezes, até para essas pessoas que estão passando por dificuldade, podem fazer ali junto com o terapeuta ocupacional, por exemplo, para ele ajudar essa pessoa a conseguir fazer isso. E pensando na gente mesmo, tem muitas coisas aqui que a gente pode colocar nas nossas próprias metas. Por exemplo, aqui, se vocês verem, tá aqui o skincare, por exemplo, que todo mundo fala aí do Glow Up de 2024. Isso já pode estar incluído aqui em higiene pessoal e cuidados pessoais, né? Porque aqui no próprio documento ele fala utilização de materiais de higiene, remoção de pelos do corpo, aplicação e remoção de cosméticos, lavar, secar, pentear, modelar, escovar e aparar o cabelo, cuidar das unhas, cuidar da pele, orelhas, olhos e nariz, aplicação de desodorante, limpar a boca, escovar os dentes, utilizar fio dental, remover, limpar e reinserir órteses e próteses dentárias, né? Então, no caso, é aquele skincare, né? É uma coisa que isso tá nas minhas próprias metas. Cuidar melhor do meu cabelo, por exemplo. Ano passado até eu tava com o cabelo, eu postei ontem no meu Instagram, que foi ontem que eu fiz as mechas, que eram um plano aí pra 2024 também, então já comecei fazendo. Até pra me sentir melhor, assim, pra vir aqui gravar e tal, né? Eu precisava disso. E aí, coloquei isso, né? De fazer essas mechas no cabelo, porque eu tinha feito uma descoloração total, né? Se vocês verem alguns vídeos antigos, estava com o cabelo rosa desde aqui. E aí deixei o cabelo crescer daquele jeito e tal, não tava nem indo no salão cortar as pontas e tava me incomodando, assim. Então eu esperei crescer um pouco mais para poder fazer as mechas. E agora sim estou me sentindo bem já, e o cabelo com mechas ele exige maiores cuidados, né? Então era uma coisa que eu já queria, né? Cuidar melhor do meu cabelo. Então agora realmente eu vou ter que fazer isso, né? Mas não tem outra opção, senão o cabelo fica um bagaço, né? Mas são todas essas coisas, às vezes até você se vestir melhor, né? Às vezes é uma meta que alguém pode criar aí, né? E tá incluído nas APDs também. E agora as atividades instrumentais de vida diária, que são um pouco mais complexas do que as AVDs, né? Que são a que a gente acabou de falar agora. Nessas aqui inclui
a questão com o outro também, como por exemplo você cuidar de alguém, cuidar de uma criança, educar uma criança, cuidar de uma pessoa idosa da sua família, cuidar de um animal de estimação. Gestão da comunicação também é uma das AIVDs, e a gestão da comunicação ela inclui tudo, até às vezes a gente querer melhorar a nossa comunicação, porque a comunicação é uma coisa que sempre pode ser melhorada, né? Então se comunicar melhor, até a questão da gente parar para pensar nas outras pessoas também que necessitam de outras formas de comunicação, como a Libras, por exemplo, né? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria aprender a falar Libras, né? Ter na escola isso, ou às vezes a gente precisa por conta mesmo, né? Aprender a falar, pra gente poder conversar com as outras pessoas que também utilizam a Libra, né? Com as pessoas surdas. Até pensando na terapia ocupacional, né? Muitas crianças com TEA, por exemplo, uma coisa que tem sido bem falada, né? O transtorno do espectro autista. Essas crianças geralmente têm bastante dificuldade de comunicação, então a gente pode usar uma comunicação alternativa, uma placa com imagens, né, de coisas que a criança pode querer, por exemplo, comer, né, se vestir, para ela ir apontando assim, para ela mostrar aquele desejo que ela tem, né, aquela volição, e escolher também, e se comunicar, se expressar aquilo que ela está sentindo, às vezes ela não consegue falar por meio de palavras, né, e através ali do visual, né, que geralmente essas crianças são muito visuais, ela consegue se expressar e a gente consegue entender também, né, que a comunicação é algo muito importante sempre na vida de todo mundo. A gestão da medicação também, né, se você toma um medicamento todos os dias, você ter o controle de quais são esses medicamentos, qual horário você tem que tomar esses medicamentos, às vezes você colocar um alarme no celular ali também, às vezes até alguma outra pessoa cuida disso por você, mas você pode colocar como meta você começar a cuidar disso se você consegue, né? Até a questão de às vezes renovar a receita, né? Você ficar ligado de quando você precisa renovar. Então, às vezes o medicamento, quando a gente tem que tomar ele contínuo, a gente tem uma dificuldade, né? Então a gente tem que pensar em estratégias para tomar continuamente, para conseguir se lembrar. Então a ideia do alarme é uma ótima ideia. Às vezes você também precisa tomar um medicamento que você ainda não está tomando, então você tem que ir atrás desse medicamento, né? Às vezes consultar um médico também para saber qual é o medicamento necessário e ficar ligado nessa questão, né? Esse cuidado com a saúde. A atividade física, né? Que seria você fazer exercícios físicos, ir para uma academia, fazer uma aula de dança, um esporte, alguma coisa que você tenha vontade de fazer, que esse eu acho que é importante estar nas metas de todo mundo, porque isso nos ajuda a ser pessoas mais saudáveis, a envelhecer de forma saudável. E, enfim, todo mundo sabe, todo mundo tem falado muito, né, que os exercícios liberam endorfina, então a gente se sente mais feliz, a gente vê mais prazer na vida, então é uma meta importante aí pra gente ter. Eu mesma gostaria de fazer aula de dança, né, pensei em dança de salão, talvez com meu namorado, ou talvez na academia mesmo, aquelas aulas de dança que tem, que eu acho bem legal, e daí você já faz na academia também, né? Mas vamos ver aí o que vai dar certo. Às vezes até você incluir uma caminhada todos os dias, né? Caminhar um pouquinho, ou começar 2 vezes na semana, isso é importante. O próximo é a gestão nutricional, a gente cuidar dos alimentos que a gente come, é você consultar uma nutricionista, ou se não for possível, né, você pensar quais alimentos seriam melhores, a gente cuidar melhor da nossa saúde, porque às vezes a gente, por exemplo, deixa de jantar e come alguma besteira, assim. Mas o ideal é a gente fazer as 2 refeições ao dia, pelo menos, né? O almoço e a janta. Então, a gente comer mais salada, por exemplo, mais verduras e legumes, mais frutas. Isso é uma coisa que a gente pode incluir, né? Até às vezes pessoas que querem emagrecer, a dieta nutricional é muito importante. Então, se você tiver como, consulte um nutricionista, porque ele vai poder te dar orientações muito melhores sobre como você deve se alimentar, né? Gestão de dispositivos de cuidados pessoais. Então, isso aqui seria adquirir, usar, limpar e manter dispositivos de cuidados pessoais, como, por exemplo, aparelhos auditivos para pessoas que usam, né, lentes de contato, óculos, órteses, e até mesmo que fala de dispositivos contraceptivos e sexuais, né? Então, a questão da gente cuidar com essas coisas de uso de camisinha, né, que é muito importante para evitar doenças sexuais e também a gravidez indesejada, né, e outras coisas aí.
sim, gente, sono e descanso é uma ocupação, então a gente precisa fazer isso, porque às vezes a gente pensa, eu tô descansando, eu não tô ocupado, mas sim, essa é uma ocupação também, né? E às vezes a gente tem que desocupar-se mesmo, então o descanso pode ser uma desocupação, mas enfim, um contexto muito louco pensar nisso. Para a gente estar sempre ativo, ter energia para exercer as nossas atividades, a gente precisa descansar, a gente precisa ter uma boa noite de sono. Então, pode ser uma meta sua, caso você não esteja conseguindo dormir muito bem, ter uma boa noite de sono, você também ter mais momentos de descanso, né? Porque é igual aquela frase que diz: quando você estiver descansado, aprenda a descansar, não a desistir, né? Então, eu acho que aprender a descansar é uma coisa que todo mundo precisa na nossa sociedade atual, né? Porque a gente fala muito de produtividade, de ser ativo e tal, mas a gente se sente mal quando a gente está fazendo nada, quando a gente está descansando, mas a gente não precisa disso, porque sim, descansar também é uma ocupação extremamente necessária para a gente poder dar conta das outras também, né? Até mesmo algumas atividades que acalmam podem ser consideradas um descanso, né? Por exemplo, às vezes fazer uma meditação, fazer uma massagem, isso pode ser considerado sim um descanso. Às vezes até a gente pensa, eu tô mexendo na rede social, eu tô descansando. Às vezes sim, pode ser, mas será? Será que isso é descansar? Será que a gente não está trabalhando nossa mente a todo momento ali, recebendo informação e tal, né? Então, é um ponto aí a gente pensar também, ter um momento só de não fazer nada mesmo. E também diz a preparação para o sono, né, que entra dentro dessa ocupação de sono e descanso, que é muito importante você ter essa preparação para o sono, porque às vezes você tem dificuldade para dormir, mas porque você não faz justamente essa preparação, né? Você não desliga as luzes, não desliga as telas, TV, celular, computador, né? Aqui ele fala, por exemplo, ler, por exemplo, antes de dormir, fazer uma oração, uma meditação. E até tem outras coisas interessantes que entram aqui, que são checar se as portas estão fechadas, desligar as luzes, né? Colocar um despertador para você acordar no outro dia. Eu acho interessante que entra todas essas coisas, porque são coisas que a gente precisa fazer antes de dormir, né? E a participação do sono também entra aqui, né? Que seria isso da gente cuidar desse sono, ter esse sono, e se desligando das atividades para entrar, né, nesse momento de descanso, de sono. Outra ocupação é a educação, uma ocupação que eu gosto muito e acho muito importante na minha vida, né? E a educação aqui, ela quer dizer, sim, sobre você ir à escola, estudar em casa, né? Você assistir um curso mesmo o que você compra ali pelos Hotmart da vida, você fazer a faculdade, né? Você fazer uma pós e tal. As atividades extracurriculares também, você fazer um teatro, por exemplo, depois da escola, coisas assim, sabe? Então a gente pode pensar no que a gente quer na nossa educação, o que a gente quer melhorar, quero estudar mais, quero ler mais, quero escrever mais artigos, quero fazer uma atividade extracurricular, né? E aí você começa a mapear espaços que possam te proporcionar isso. Até o terapeuta ocupacional, ele auxilia muito nisso, né? Nesse mapeamento do território para você identificar espaços que podem te proporcionar atividades, né? Muitas vezes no nosso espaço tem atividades gratuitas, nem sempre são só coisas pagas que só as outras pessoas da elite têm acesso. Né? Às vezes a gente pode ver no próprio território coisas gratuitas que a prefeitura promove, as ONGs promovem. Então é uma coisa também que eu quero trazer para o canal aqui, que acho que seria bem interessante. Participação na educação informal, na educação não formal, que é até uma coisa que eu vou falar para vocês mais para frente, quando eu vier falar de educação social, né? Que é o centro de convivência, por exemplo, ele é um lugar de educação não formal, que as pessoas vão lá para aprender, mas não é uma escola. Então, por exemplo, os idosos vão lá para aprender a inclusão digital. Então eles estão ali aprendendo, ou vão lá para fazer uma atividade de música, para aprender também sobre os direitos deles. Então é uma educação informal ali que também é muito importante na nossa vida. E até às vezes a gente pensa, educação é coisa para quem está na escola, né? Porque escola e faculdade. Não! A educação pode estar presente no resto da nossa vida. E é importante que ela esteja, sempre a gente estar aprendendo coisas novas, independente de ser de uma maneira formal ou informal. E o trabalho também, né? Essa ocupação tão ressaltada na nossa sociedade, tão renomada, né? Digamos assim. O trabalho aqui também ele tem vários tópicos, né? Por exemplo, interesses e objetivos de emprego. Então, quando a gente está procurando um trabalho, quais são meus
meus interesses, com o que eu quero trabalhar, né? Os interesses e objetivos de emprego, né? Porque a sua meta pode ser, né, procurar um trabalho, conseguir um trabalho nesse ano. E é importante que você pense com que eu quero trabalhar, né? Que é pra gente mandar para o universo isso que a gente gostaria. Eu fiquei muito tempo procurando um emprego, né, sem saber se ia dar certo, isso me deixava nervosa, né? Isso me causava um sofrimento, porque isso causa sofrimento pra gente numa sociedade que valoriza o trabalho, né, tanto assim, e também que a gente tem essa vontade, né? O trabalho ele realmente é uma ocupação da vida adulta importante, mas a gente também pode pensar em outras formas de trabalho, né? Até quando eu estava nessa época, eu vinha aqui no canal, gravava vídeos, isso é um trabalho também, e também vendia as coisas na faculdade e tal. Então a gente não pode desvalorizar esses outros trabalhos só porque não são uma CLT também, né? Mas enfim, né? A gente tem que sempre mostrar para o universo qual trabalho a gente gostaria. Igual eu fiz a prática lá no C de Vida, né? Que é onde eu contei para vocês naquele vídeo e tal, onde eu estou trabalhando agora. E eu gostei muito, então eu emanei essa energia para o universo. Nossa, eu gostaria muito de trabalhar num lugar assim, me sentiria muito feliz. E eu realmente fui atrás de fazer coisas que me capacitassem para isso, né? A faculdade que eu faço me traz bastante conhecimento sobre a atenção ao idoso. Depois eu fiz um estágio também em uma ILPI, né? Que é uma instituição de longa permanência. Tive bastante contato com idosos. O contexto é bem diferente, assim, né? Eu posso até falar sobre isso em um outro vídeo. Mas me agregou muito, assim, para que eu pudesse exercer esse trabalho hoje. Então, a gente saber o que a gente quer, se capacitar para isso, né, para a gente conseguir. Senão a gente só vai querer um emprego por querer um emprego, né? Tem até pessoas que falam que existem diferenças entre emprego e trabalho, né? Que às vezes, eu não sei muito bem qual dos dois que seria o que você realmente tem significado em fazer, o que você gosta de fazer, e até o terapeuta ocupacional ele pode te ajudar nessa ocupação, né? Que geralmente o ocupacional ele está muito voltado, as pessoas acham que é a ocupação profissional, né? E realmente pode estar, não é só isso, mas pode estar. A gente vai ajudar numa orientação vocacional, você compreender melhor quais são os seus desejos, o que você tem vontade. O trabalho está muito ligado com a nossa missão aqui na Terra, né? O que a gente quer levar para as pessoas, para o mundo e até nossas realizações pessoais mesmo, né? Então, um autoconhecimento que você tem que fazer aí para identificar, né? Desempenho e manutenção do emprego também, depois que a gente já está no emprego, acho que até as nossas metas podem ser continuar trabalhando lá, né? Ou às vezes se você quiser ir em um outro lugar, né, você também vai participar de todo esse processo de procura, né, desse outro emprego e dos interesses que você quer vir a ter. Mas continuar no lugar de que a gente está trabalhando também exige o nosso esforço, né? A gente continuar se dedicando, propor ações e continuar se desenvolvendo e se mostrando apto àquele trabalho, né? Mostrando que você gosta de estar ali e que você está capacitado, que você pode, deve continuar, né? E, enfim, no trabalho a gente tem que fazer as ações que são solicitadas a nós, né? Então, isso entra nessa ocupação e é bem importante. Preparação e ajuste para a reforma. Esse aqui, como eu não entendi muito bem o que queria dizer isso, né? Mas vou pesquisar o que quer dizer reforma. Muito interessante. A reforma quer dizer aposentadoria, né? Então, a aposentadoria também faz parte dessa ocupação trabalho, né? Ela vem do trabalho que você exerceu e tal, né? E é muito importante a gente pensar nisso mesmo. Eu que estou trabalhando com os idosos, eu vejo o quanto isso impacta, né, na vida da pessoa. Porque a pessoa estava ali todo dia trabalhando e tal, que não tinha muito significado para ela, ou mesmo que não tivesse, era a ocupação que ela fazia e depois você se aposentar e não tem mais atividade, né? Era uma coisa que ocupava 8 horas do seu dia durante a semana toda e do nada você se vê sem esse trabalho. Às vezes até a gente pode pensar que até numa condição às vezes de desemprego, né? Isso é uma ruptura abrupta da sua vida ocupacional. Então é importante que a gente se prepare antes para essa aposentadoria. Pense, né? Tem até alguns trabalhos que eles fazem essa preparação para a aposentadoria, né? Ajudando a pessoa a pensar nos interesses, o que ela gostaria de fazer. Às vezes um voluntariado é interessante também, porque também é uma forma de trabalho, né? Às vezes criar um projeto próprio, né? Como a minha mãe, eu vejo muito para ela que quando ela se aposentou, ela é uma pessoa super ativa assim e tal também, muito trabalhadora, capricorniana, né? E aí quando ela se aposentou, ela se viu assim, tá, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí ela começou a fazer cursos de terapias também, porque ela sempre teve essa vontadezinha assim de ser
psicóloga, sabe? Eu acho que isso está em toda a minha família, desde a minha avó, que eu já fiz uma entrevista aqui com ela até no canal, e ela falou que tinha ainda o sonho de fazer psicologia, né? Eu também, no vídeo de TO, eu falei que eu queria psicologia primeiro, depois fui pra TO, e me sinto realizada. Não sei ainda se vou fazer psicologia, quem sabe no mestrado aí, né? Mas, enfim, né? Voltando ao assunto, ela sempre teve essa vontade também de ajudar os outros, né? E ela encontrou nas terapias holísticas uma forma que ela se identificou com isso, ela faz e gosta, e ela se encontrou nisso também para ajudar as outras pessoas. Então, isso traz um significado para a vida dela atual. E eu posso até chamar ela aqui num outro momento para a gente falar sobre isso. Eu já fiz um vídeo com ela, né, falando sobre as terapias alternativas. Também vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem depois, que é bem interessante, né? Na TO a gente também fala sobre isso. E até no SUS, né, tá começando a ter algumas PICs, né, que se fala, algumas terapias complementares e alternativas, como a auriculoterapia, por exemplo, e a acupuntura. E também nesse processo de aposentadoria, você garantir os recursos necessários, né, você aprender a lidar, porque você vai estar ganhando um pouco menos do que você... Um pouco não, né, às vezes é bastante. Você vai estar ganhando menos do que você ganhava antes, então como você vai lidar com isso, né, desse seu salário diminuir, qual o estilo de vida você vai ter que levar, que geralmente as pessoas falam, né, que você tem que levar o estilo de vida um pouco abaixo, que essa é uma meta para esse ano, mas eu não levo o estilo de vida abaixo, inclusive eu levo uns R$200 a mais do que eu ganho. Mas é minha meta para esse ano melhorar isso. Não queria viver num estilo de vida abaixo do meu, né? Mas quem sabe ganho mais dinheiro aí e posso viver. Mas enfim, até isso, pensando quando você sabe que você vai ser demitido, né? Você começar a planejar essa sua demissão, né? O que você vai fazer com o dinheiro da rescisão do contrato? Você vai investir? Você vai guardar, né, no banco? Você vai investir no negócio, talvez? Então são coisas que você pode ir planejando aí, o seu terapeuta ocupacional, se você tiver um, também pode te ajudar nisso, né? Nós podemos ajudar. É isso, né? E aqui também fala a exploração do voluntariado, que é uma forma de trabalho, né? Não remunerada, mas também que é uma forma que, mesmo não trazendo essa remuneração em forma de dinheiro, traz uma recompensa interior, né? Uma gratidão, você sentir que você está contribuindo com algo para o mundo. Então, até eu vejo algumas pessoas idosas que fazem trabalhos voluntários ou desejam fazer, e eu vejo que quem faz se sente muito feliz com isso, sente que está contribuindo, e são pessoas que realmente viam o trabalho como muito importante na vida delas, e através do voluntariado conseguem continuar exercendo essa ocupação, e às vezes com uma coisa que não tem nada a ver, mas foi uma coisa que ela sempre gostou e nunca pôde fazer. E aí agora que tem esse tempo, né, é possível fazer. Então aqui também entra você pensar no que você gostaria de fazer o seu voluntariado, né? Você gostaria de ajudar as crianças, ajudar pessoas idosas, adolescentes, tem alguma causa assim no mundo que te chama a atenção, que você gostaria de ajudar, de impulsionar? Então são várias coisas aí que a gente vai pensando. Aqui daí também tem a participação no voluntariado, né? Porque às vezes a gente pensa no voluntariado que a gente quer fazer, mas também é preciso o comprometimento, né? Porque às vezes o comprometimento ele é difícil quando você não tem uma remuneração, né? Às vezes até pra mim, por exemplo, vir aqui gravar era quando eu vi que não estava dando resultado financeiro pra mim, e às vezes coisas que eu divulgava e não tinha muita aderência, assim, eu pensava, por que eu vou continuar, né, se não tá dando resultado? Mas eu faço porque é uma coisa que me deixa feliz, e quem sabe no futuro ter algum resultado, né? Assim como voluntariado, né? Às vezes as pessoas têm que... a gente tem que se comprometer sabendo que não vai ter uma remuneração por aquilo. Aquilo que você está fazendo é pelas causas que você se importa, pelas pessoas e por você, né? Então, a gente às vezes é muito difícil ter esse comprometimento consigo mesmo, quando você quer fazer uma coisa por si, né? A gente se compromete com a empresa e tal, que às vezes não nos trata tão bem quanto deveria, e a gente, com a gente mesmo, devemos nos amar e ser as principais pessoas, né, protagonistas das nossas vidas, a gente não se leva a sério, não se compromete consigo mesmo para fazer coisas que a gente quer, né? Então, é um ponto interessante aí a gente pensar para desenvolver nesse ano também. E aqui também temos a ocupação brincar e jogar, que é uma ocupação muito legal, né? Geralmente a gente fala que o brincar é a ocupação principal da criança, né? Aí a gente pensa, mas e nas outras fases da vida a gente brinca, né? Então por isso que a gente coloca o jogar, porque nas outras fases da vida a gente pode jogar, né?
jogar jogos de tabuleiro, às vezes jogos na internet também, né, que geralmente o pessoal, principalmente os adolescentes, gostam bastante. E até um momento de socialização, muitas vezes, né, brincar e jogar. Claro que pode ser feito individualmente, mas já é um momento que também pode proporcionar a socialização com outras pessoas, que faz muito bem também pra gente. Então, a gente pode pensar nisso até também para as nossas metas. Às vezes você, pai, quer brincar mais com meu filho, pensar também, quero sair mais para jogar com meus amigos, que eu gosto muito de jogos, assim, sabe, de tabuleiro, de jogar. E aqui em Curitiba a gente está descobrindo aí vários lugares de board games, assim, sabe, que são jogos de tabuleiro, né, que a gente fala, que são lugares tipo cafés, assim, lanchonetes, que eles têm lá os jogos, aí você vai lá com seus amigos para jogar, é bem legal. E também talvez você comprar jogos, você cuidar, né, desses jogos que você tem, que aqui fala a exploração do brincar e a participação do brincar, né? São duas coisas a serem observadas e pensadas. Aqui talvez entre um pouco mais de técnica, talvez, né, da exploração do brincar, de observar a participação no brincar de uma criança, né? Então, também não vou entrar muito nesses detalhes, mas, enfim, aí é também uma coisa pra gente pensar, né? Que às vezes a gente não dá esse valor, não planeja isso, sair, jogar, brincar, mas também tem que ser uma coisa planejada, senão a gente não faz, né? Às vezes a gente tem jogos em casa bastante e não joga. Então, a gente pode colocar isso como meta também, assim como o lazer, que é a próxima ocupação que a gente tem aqui. Que sim, gente, é uma ocupação, né? O lazer a gente considera como atividades não obrigatórias, atividades que você faz porque você quer, porque você sente vontade, você sente prazer, se sente feliz fazendo aquilo, né? Então seria o tempo que você não compromete com atividades obrigatórias, como trabalho, educação, sono, que sim, o sono não é lazer, são ocupações diferentes. E aqui daí também temos a exploração do lazer e a participação no lazer, né? A exploração do lazer seria isso, de você pensar quais são meus interesses, quais são os meus desejos de atividades não obrigatórias, porque às vezes a gente fica tão focado no que é necessário, né, no trabalho, na faculdade, que a gente esquece do lazer, que a gente nem sabe às vezes o que a gente gosta de fazer, né? Às vezes até pessoas que trabalharam a vida toda chegam num momento que não tem mais essa necessidade de ir ao trabalho, né, por conta da aposentadoria, e aí que vai pensar, o que eu gosto de fazer? Qual pode ser o meu lazer, né? Então, o TEL trabalha muito nisso, auxiliando, né, a encontrar um lazer que você goste, promovendo momentos de lazer. Então, essa parte é muito legal, eu gosto bastante. A gente tem, inclusive, uma disciplina de lazer e brincar, que é muito gostosa. Eu fiz até a monitoria dela, porque eu quis fazer ela de novo depois. E, enfim, assim como brincar, né, a gente tem que colocar isso nas nossas metas. Quais atividades de lazer eu quero fazer? Para onde eu quero viajar? Para onde eu quero ir aqui na minha cidade, no meu território? Que lugares eu quero conhecer? Com quem eu quero sair? Eu quero chamar meus amigos para vir aqui em casa? Quero ir na casa dos meus amigos? Vamos combinar, sabe? Até essa coisa de sair com os amigos, às vezes a gente deixa meio de lado, né? Mas se a gente tiver um dia no mês, assim, pra gente se comprometer de sempre fazer alguma coisa naquele dia no mês, aí a gente, né, todo mundo marca aquele compromisso na agenda pra dar certo, pra gente realmente se encontrar, porque senão, né, acaba nunca dando certo, né? Eu acho uma coisa que eu sinto, assim, que depois que a gente tá com mais compromissos, como trabalho, né, faculdade, é muito difícil você manter a amizade com as pessoas, você fazer coisas com as pessoas, né? Então é uma coisa que a gente tem que se esforçar mesmo para fazer acontecer. E a importância da gente nem que seja marcar uma data na agenda para se comprometer a fazer esses encontros, para sair, jogar com os amigos e até com os amigos mesmo, para todo mundo saber, naquele dia eu não posso marcar outro compromisso, não posso fazer outra coisa, eu já tenho esse compromisso e vou valorizar porque isso é importante para mim também, para minha saúde mental e para minha socialização, né, para ver os meus amigos e tal. Enfim, a gente tem que pensar em várias coisas aí de lazer, para onde a gente quer viajar, o que a gente quer conhecer na nossa cidade, lugares, para onde a gente quer passear, e até planejar o lazer, né, porque às vezes a gente precisa também de um dinheiro para fazer uma viagem e às vezes o lazer também não precisa estar relacionado com dinheiro, a gente pode pensar em formas gratuitas de se ter lazer, né. Às vezes fazer uma coisa em casa também que pode ser um lazer, convidar amigos para vir na sua casa, ir na casa dos seus amigos. E é aquela coisa, né? Até pro lazer a gente precisa, principalmente para isso, eu acho. A gente precisa ter
marcado assim, planejado que a gente quer fazer isso, porque senão a gente deixa de lado, né? A gente esquece que a gente queria e daí depois a gente vê, nossa, eu não fiz nada por mim, pela minha felicidade, pelo meu lazer, né? Então, vamos aí colocar aí nos seus planos atividades de lazer, que você não precisa ter um compromisso obrigatório, né? Não precisa ser aquela coisa assim, meu Deus, preciso fazer essa atividade de lazer hoje porque eu estabeleci isso para hoje. Não precisa ser essa coisa, porque é justamente uma atividade não obrigatória. Mas é interessante você tentar aí colocar na sua rotina, né? Os seus finais de semana, alguma coisa assim. E por fim, a participação social, que é muito importante na nossa vida também, porque nós somos seres sociais, né? Então nós vivemos em grupo com outras pessoas, esse contato com as outras pessoas nos faz muito bem. Claro que existem pessoas e pessoas, né? Pessoas que se sentem mais felizes no contato com os outros e pessoas que são mais introspectivas, assim, preferem, mais reservadas, preferem estar mais sozinhas e não tanto no contato com os outros. Mas até para essas pessoas é bom a gente ter esse contato social, né? Porque senão a gente vive num isolamento social e isso causa depressão, a pessoa se sente, começa a se sentir mal, mesmo que você pense, eu prefiro ficar sozinha, eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Mas tem que ter esse momento com outras pessoas pra gente socializar, pra gente aprender com o outro, porque o encontro com o outro, eles nos proporcionam muitas coisas que às vezes sozinho a gente não conseguiria desenvolver, não conseguiria aprender. Então eu gosto muito disso, às vezes me considero uma pessoa mais introspectiva, mas também ainda na vibe do Jung, né? Nós temos os dois lados, às vezes precisamos desenvolver os dois, e vejo ali no meio dos dois, às vezes um pouco mais às vezes mais o outro, enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Mas enfim, eu gosto muito desse contato de estar com as outras pessoas, essa é a minha missão também, né, eu acho, de estar com os outros, compartilhando conhecimento, compartilhando as coisas boas da vida, falando de cotidiano, falando de fazeres, né, que é muito da minha profissão. Então, isso aí é a participação social, a gente estar em comunidades, nos grupos, com a nossa família, com o nosso amor da nossa vida, né? Que às vezes mesmo que você não tenha, você pode querer vir a ter, né? Aqui, por exemplo, ele fala sobre cada tipo de participação social, né? A participação na comunidade, que seria isso, você se envolver aqui com os seus vizinhos do seu bairro. Aqui em Curitiba isso é até uma coisa bem difícil, assim, a gente geralmente não conversa muito com os vizinhos, o que é uma pena, né? Porque a pessoa mora tão perto. Mas você ia frequentar a igreja, aqui também o seu local de trabalho, né, as pessoas com quem você trabalha, até aqui está incluída a rede social digital, né, que também é uma forma de participação social, mas a gente precisa cuidar muito porque, se eu não me engano, aqui tem até fala sobre o contexto virtual, que ele é um contexto que foi inserido devido a todas essas mudanças na sociedade que aconteceram, de agora existir o digital, né? E existe esse outro contexto, que acontecem coisas nesse contexto justamente, né? E a gente tem que cuidar para o digital não fazer a gente perder essa conexão com as pessoas na vida real também, né? Porque sim, eu tô gravando esse vídeo aqui falando com você que está assistindo, e isso é uma troca, né? Assim, principalmente se vocês comentarem no vídeo aí, né, gente, falando o que vocês acharam, porque senão não vai ser só eu falando aqui. Mas enfim, o real também é muito importante, né? Não só a gente ficar no digital. O digital às vezes nos auxilia, né, a conseguir se comunicar melhor com as pessoas pra gente até marcar coisas ao vivo, né? Que é legal também, mas eu gosto mais. Até o WhatsApp às vezes é meio difícil de eu responder, porque pra mim tem que ser ali na hora que a pessoa, às vezes eu vejo a mensagem, eu respondo na minha cabeça, eu penso que eu respondi, no fim não respondi ninguém, vou ver 3 meses depois que eu não respondi. Sou dessas. Participação da família, né? Então a gente tá com a nossa família, fazer atividade junto com a família. É até uma meta que eu coloquei, né? Passear mais com a família, fazer viagens em família. Planos, né, que a gente tem, às vezes a gente tem alguns sonhos de família, então eu fiz uma atividade bem legal com a minha família também, que a gente escreveu numa cartolina todas as coisas que a gente quer fazer juntos. Então isso é uma coisa legal para vocês fazerem na casa de vocês também, com a família de vocês. E também tem a família que não é de sangue, né, que são os amigos, né, que também é importante esse momento com os amigos, né, como eu falei, das vezes a gente até ter que marcar uma data para se encontrar. E depois a relação íntima com os parceiros, né, que seria você pensar até, né, às vezes pode ser sua meta,
começar um relacionamento esse ano. Até mesmo melhorar coisas se você já está num relacionamento, né? Que sempre tem algo a melhorar. A rotina que eu fiz ali tem falando sobre isso, então a gente pode ir pensando nisso também. Participação em grupos de pares seria envolver-se em atividades com outras pessoas que tenham interesse, idade, experiência ou posição social semelhantes. Então, você interagir com pessoas da sua idade, né? Aqui seria até interessante. Não necessariamente precisa ser de pares, né? Participação em atividades intergeracionais, que eu acho que a gente aprende muito com isso, né? Eu sou suspeita para falar porque eu crio um vínculo muito forte, né, com as pessoas idosas que eu estou ali todo dia, né? Às vezes a gente cria até uma amizade que acho que por ser educador existe essa flexibilidade, né? Até às vezes a gente vê de professores, né? Professores que saem com os alunos, que viram amigos, isso eu acho legal, sabe? E eu acho que a gente aprende muito com esse contato intergeracional, né? Com pessoas também que estão em idades diferentes das nossas. Mas também entendo o que ele diz aqui, acho que também é muito importante a gente ter o contato com as pessoas com a mesma idade que a gente, porque geralmente essas pessoas estão passando por coisas semelhantes às nossas, por situações de vida que nós estamos passando também, né? Como, por exemplo, a idade que eu tô, as pessoas geralmente estão desenvolvendo um relacionamento amoroso mais duradouro, às vezes indo morar junto com a pessoa. Então, é interessante você trocar com pessoas dessa idade porque vocês estão passando por coisas muito parecidas, né? Então, é legal ter essa troca, porque às vezes coisas que você pensa, ai, mas será que só eu estou passando por isso? Será que eu estou lidando com isso de uma forma errada? Aí outra pessoa também está do mesmo jeito, ela te dá um conselho, às vezes que pode te ajudar, né? Posição social semelhante. Isso eu acho bem interessante, assim, porque às vezes é difícil mesmo a gente desenvolver um vínculo com uma pessoa, por exemplo, às vezes o chefe, né? Que é uma posição social bem diferente de alguém que, por exemplo, está ali num trabalho talvez mais operacional. Então, um contato que você tem com uma pessoa que também faz o mesmo trabalho que você, ou tá mesmo no mesmo nível assim, às vezes é mais fácil de se desenvolver, as pessoas geralmente estão com os mesmos problemas, mesmas conquistas assim, mais semelhantes assim às suas, né? Eu acho que também é interessante a gente, além do que ele diz aqui, a gente também ter esse contato com pessoas em posições sociais diferentes das nossas, porque senão a gente fica numa bolha, né? Às vezes, principalmente às vezes a gente pensar, né? A classe média e tal, só se relaciona com classe média, às vezes até com alguém um pouco mais rico e tal, mas não sabe, não convive com uma pessoa que tem uma realidade mais de pobreza, né? Pessoas mais ricas também que não olham para isso, então é importante a gente olhar e às vezes até desenvolver amizade com essas pessoas, né? Não existe nada contra isso, né? Acho que aqui é uma coisa que ele fala que talvez até dê pra gente estruturar isso futuramente, né? Como terapeutas ocupacionais. Eu acho que ele fala isso mais justamente por essa facilidade, né, da posição social ser semelhante. Mas enfim, aqui já entra num assunto de, nossa, elaborando críticas e tal, quem sou eu para falar? Mas enfim, todas essas participações sociais com todas as pessoas são muito importantes. Isso nos ajuda a desenvolver como pessoas, né? A participação social é o que nos faz aprender, a gente aprende muito com o outro, como eu falei. Esse contato é muito rico para nós. Então, essa é uma ocupação muito importante, como todas as outras, né? Todas as ocupações são importantes e nesse vídeo eu quis trazer para vocês olharem para todas as ocupações, conhecerem quais são, né, as nossas ocupações. E aqui eu fiz também uma atividade com as pessoas dos participantes, né, do centro de convivência que eu trabalho, e eu decidi trazer para vocês também as perguntas para vocês também pensarem, responderem aí na casa de vocês e estruturarem as metas de vocês desse ano com base nessas perguntas, porque elas tentam abranger todas as ocupações, né? Claro que eu acho que talvez eu poderia colocar até mais algumas. Para quem se interessar em conhecer mais sobre a terapia ocupacional, sobre as ocupações e também saber as perguntinhas aí que eu fiz para ajudar vocês a estruturarem as metas do ano, né? Para vocês equilibrarem as suas ocupações e se sentir mais feliz, mais realizado, contemplando tudo na sua vida. E mesmo que você já tenha feito as suas metas, sempre tem algo que pode melhorar, sempre tem algo, como eu disse, né, que eu posso trazer para contribuir com vocês. Assim como vocês também podem contribuir comigo, né, claro, deixando seu comentário aqui, falando o que vocês acharam, proporcionando essa troca mesmo entre nós, né. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like de vocês para eu saber que vocês gostaram, se inscrevam no canal
E eu espero vocês na próxima. Espero que semana que vem aqui em outro vídeo, será? E é isso, estou muito feliz de estar de volta. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e até a próxima. Tchau e um beijo!